Olá a todas as pessoas que nos acompanham, eu sou o Padre Miguel Frutuoso, vigário na paróquia São Sebastião, Rio Grande da Serra, Diocese de Santo André. Hoje, dia 6 de agosto de 2020, 18ª semana do Tempo Comum, festa da Transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, que está no capítulo 17, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos trabalhar 3 temas, cruzando com o tema Transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Trindade, batismo e a questão de Moisés e Elias. Nós temos aí muitas manifestações da Santíssima Trindade na extensão das Sagradas Escrituras, não tão de maneira explícita algumas, mas na transfiguração e no batismo aparece de uma maneira bem mais clara. Então nós somos acostumados a prestar atenção em somente uma das pessoas da Santíssima Trindade por vez. E fica um pouco dificultoso para nós trabalharmos a ideia da obra da Santíssima Trindade em conjunto. Então nós podemos recordar que no Antigo Testamento nós tínhamos Moisés guiando o povo, ele escutava a palavra de Deus, o Espírito Santo se manifestava na coluna de nuvem ou na coluna de fumaça, mas Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, também estava presente, só não em corpo físico. Também lembremos em Gênesis, na criação, onde que nós temos uma manifestação no Antigo Testamento da Santíssima Trindade. E o batismo de Jesus, por conta dessa manifestação, existe uma ligação estreita entre batismo e transfiguração. No número 444 do Catecismo da Igreja Católica diz assim: Os evangelhos narram em 2 momentos solenes o batismo e a transfiguração de Cristo, a voz do Pai que o designa como seu Filho amado. Jesus designa-se a si mesmo como Filho único de Deus e afirma com este título a sua pré-existência eterna. Também nós temos no parágrafo 556 sobre o mesmo assunto. No limiar da vida pública, o batismo; no limiar da Páscoa, a transfiguração. Pelo batismo de Jesus,
foi manifestado o mistério da primeira regeneração, o nosso batismo. A transfiguração é o sacramento da segunda regeneração, a nossa própria ressurreição. Desde já participamos da ressurreição do Senhor pelo Espírito Santo, que age nos sacramentos do corpo de Cristo. A transfiguração dá-nos um antegozo da vida gloriosa de Cristo, que transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando ao seu corpo glorioso. Então veja bem, que a transfiguração e o batismo, elas se cruzam, e é muito interessante. E aqui também vamos falar de Moisés e Elias. Esse texto da transfiguração nós temos em Mateus, Marcos e também no evangelista Lucas. Em Mateus e Marcos, só vai dizer que Moisés e Elias conversavam com Jesus. Somente no evangelho de Lucas vai dizer assim: e eis que falavam com ele dois personagens, Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Então, no Evangelho de Lucas, vai citar também o assunto ao qual eles se dirigiam a Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor possa transfigurar as nossas vidas para que possamos viver segundo a sua vontade e obedecer ao seu Filho amado. Que desça sobre vós e vossas famílias e permaneça para sempre pela intercessão de Nossa Senhora e São Sebastião, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.